Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A frase "é a economia ou estúpido" ficou marcada de alguma forma na história daquilo que foi a campanha para as presidenciais de 1992 e foi dito por alguém que fazia parte da equipa de Bill Clinton e acabou por moldar de alguma forma a ideia de que os resultados económicos e a capacidade que a economia tinha de dar uma qualidade de vida aos norte-americanos ia determinar o resultado das eleições. Olhando para aquilo que acontece em Portugal, realmente a frase também se aplica. É a economia ou estúpido? Porquê? Porque é realmente a economia que nos faz sofrer. É a economia que, de alguma forma, mata a esperança de um país melhor. É o fraco desempenho económico que faz com que, por exemplo, 30% dos nossos jovens decidam emigrar. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Voltemos à economia. É porque não estamos sozinhos. Já não somos o império que fomos e nem sequer conseguimos manter algum tipo de relação económica, bilateral com aqueles países que fizeram parte desse famoso e glorioso império de outros tempos. Mas fazemos parte de um grupo de países que se chama a União Europeia. Entramos na CEE e, de facto, a CEE foi um pontapé de saída para uma série de transformações estruturais que ajudaram economicamente Portugal. Mas não há nada a fazer. Estamos há 2 décadas perfeitamente estagnados. E chegando àquilo que vai acontecer em março, ou seja, as legislativas, vamos ouvindo os partidos fazer promessas disto, daquilo, daquilo outro, seja na fiscalidade, seja no investimento público, seja no facilitar às empresas esse mesmo investimento. Mas, mais uma vez, não estamos sozinhos, estamos dependentes de outras economias muito mais fortes do que as nossas. Há quem diga que se a Alemanha espirra, o resto da Europa fica com uma pneumonia. Dizem eles que percebem alguma coisa disto. O nosso convidado de hoje é alguém que participa com frequência aqui no programa, alguém que nos tem ajudado a entender um pouco os movimentos da economia, a importância que a economia também tem num país, mas convém mencionar também que, chegando a esta fase quase surpreendente das eleições legislativas que vamos ter em março deste ano, este nosso convidado, Pedro Brinca, olá Pedro, olá. É candidato independente por Coimbra da Iniciativa Liberal. É a segunda vez que um convidado regular me faz isto e é a segunda vez que é da Iniciativa Liberal, porque o outro foi o Carlos Guimarães Pinto, quando estávamos no Porto e naquele dia tínhamos sabido que ele se candidatava pelo Porto como cabeça de lista. Pedro, antes de mais, boa noite, obrigado por estares aqui. Mais do que falar dessa tua aventura, por assim dizer, em termos da política, é tentar analisar se de facto todas estas promessas que estão a ser feitas, algumas medidas que os governos estão a dizer que têm que tomar, neste cenário mundial que se vive, que não é só europeu, se são execuíveis e se eventualmente não vão existir para o ano, aliás, este ano, eleições que vão ser muito mais importantes para o futuro de todos nós do que propriamente as eleições aqui em Portugal. Sim, estás-te a referir às americanas. Sim, Trump parece que está destacado nas primárias e vai ganhar a nomeação pelo Partido Republicano.
e contra Joe Biden as perspectivas são que pode ganhar, não é? Por isso, claro que o mundo tem que se preparar para aquilo que será aquilo que poderá ser uma presença americana com Donald Trump como presidente mais uma vez. Relativamente à nossa silly season, que é como eu costumo chamar, a nossa está marcada, obviamente, por um conjunto de promessas eleitorais que, em muitos casos, não irão certamente passar disso, de promessas eleitorais. Porque, do ponto de vista económico, do ponto de vista da sustentabilidade das finanças públicas, etc., quer dizer, são, em larga parte, difíceis de pôr em prática, se não mesmo impossível. Nós, nesta legislatura, nesta votação para o Orçamento de Estado, bateu-se o recorde de propostas de alteração feitas ao Orçamento de Estado. Foram para aí mais de 1.900 as propostas que foram feitas de alteração do Orçamento de Estado para 24 e antecipa-se que, e a perspectiva que eu tenho dessas é que foram quase todas no sentido de aumentar a despesa. Havia muito poucas no sentar a receita. Ora, num quadro em que nós já temos um orçamento perto do equilíbrio, em que gastamos tanto quanto coletamos em termos de impostos, é óbvio que isto indica aqui um enviesamento que pode ser perigoso se, no limite, fosse posto em prática. E por isso é que eu tenho aqui uma dose saudável, se quisermos pôr as coisas desta maneira, de ceticismo relativamente à aplicabilidade de muitas destas propostas. Isto não quer dizer que não hajam aqui alguns sinais de alarme relativamente à estabilidade orçamental para o ano. E ela existe, seguramente. E existe porquê? Primeiro, porque o cenário macroeconómico que subjaz à proposta do Orçamento de Estado para 24, que agora é o orçamento que foi aprovado, tinha um quadro macroeconómico muito mais positivo do que se calhar nós hoje estamos à espera. Não era um cenário macroeconómico desfasado da realidade em outubro, quando foi proposto pela primeira vez, mas será um pouco agora com a informação que temos hoje. As previsões de crescimento para a economia portuguesa têm sido sucessivamente revistas em baixa. É bom lembrar que os impactos da política monetária, tipicamente, ou seja, o impacto da subida da taxa de juros no abrandamento da economia, não sejamos ingênuos, é para isso que o BCE sobe as taxas de juros, é para retirar rendimento a governos, pessoas, famílias para e combater empresas, a inflação, para tirar pressão sobre preços e assim baixar a inflação. O impacto, a relação que existe entre esta subida de taxas de juros e o abrandamento da economia é desfasado no tempo, tipicamente 12 a 18 meses. Ora, se nós andarmos 18 meses para trás, as taxas de juros se calhar ainda nem sequer tinham começado a subir. O que significa que o grosso do impacto desta política restritiva monetária ainda está para sentir. E se isso for assim, numa altura em que a Alemanha está estagnada, a economia portuguesa está estagnada, poderá significar um abrandamento mais forte do que o previsto. Obviamente, para algumas partes da população, isso podem ser boas notícias no sentido que as taxas de juros também vão descer mais rápido do que eventualmente seria, se o abrandamento económico for mais forte, mas obviamente que depois tem o outro reverso da medalha, que é, pode disparar o desemprego, disparando o desemprego há menos pessoas a pagar impostos. E há mais pessoas a utilizar a segurança social. A receber transferências do Estado, e tudo isto faz com que estes anos de superávites rapidamente se revertam para situações de déficit que possam pôr em causa, mais uma vez, a sustentabilidade das contas públicas. A minha previsão é que a última vez que vamos ouvir falar de cortes de impostos vai ser no dia 9 de março, porque no dia 10 já... Quer dizer... E no dia 11 vão ter que começar os malabarismos relativamente àquilo que prometeram e àquilo que será possível fazer, sabendo nós, porque somos useiros e vezeiros em ver esta peça de teatro, que se não ganhar os que estavam antes, vão culpar os que estavam antes de tudo aquilo que for feito, mas pronto, é normal. Culpamos o Passos Coelho por isso. Ainda se culpa o Passos Coelho. Olha, Pedro, relativamente a algumas das promessas que estão a ser feitas, e recordo-me, e não foi por acaso que se mencionou até o Passos Coelho, porque recordo-me da vinda da Troika, uma das coisas que a Troika fez foi retirar, e de facto para equilibrar as contas públicas, alguns rendimentos à função pública. No entanto, as promessas que vamos vendo é a reposição do tempo dos professores, aumento das pensões e tudo isso. E eu acho que tudo isso seria perfeito. A questão é se é, de facto, execuível,
querer um desagravamento fiscal de famílias e empresas e depois um aumento das comparticipações ou participações do... Vamos lá ver. A reentrée política ficou marcada, no verão, por uma corrida a ver quem baixava mais impostos. Verdade. Aliás, no plano de estabilidade e crescimento, e não começou só aí, aliás, o plano de estabilidade e crescimento que foi anunciado entre fevereiro e abril, e discutido entre fevereiro e abril do ano passado, já estava lá um desagravamento de 2.700 milhões de euros até 2024 de IRS. Sendo que, ora bem, seria em 3, 4 anos, presume-se que talvez, sei lá, 700 milhões, 500 milhões, 600 milhões de desagravamento para 2024. Ora, após o verão, e com uma boa execução orçamental, veio o PSD com uma proposta de desagravamento fiscal de IRS de 1.200 milhões. E se o PSD vai aos 1.200 milhões, o PS vai aos 1.500 milhões. Foi a proposta que veio a seguir para cobrir isso. Ora, não é sério falar de cortes de impostos sem falar de como é que se compensa isso. Porquê? Se nós cortamos impostos, diminuímos a receita. E a única maneira de compensar isto, ou é por aumentos de outros impostos, que foi o que aconteceu. Aliás, os impostos indiretos subiram e 2024 é o orçamento com a maior carga fiscal da história recente, pelo menos moderna do país. Okay? Ou se compensam com cortes na despesa, que também não foram postos em prática. Porque a função pública acaba por ter um peso enorme na eleição dos governos também. 700, vamos lá ver, entre reformados, que são 3 milhões e 500 mil, se não estou em erro, funcionários públicos, 750 mil, desempregados, pá, e quê, 300 mil? E os familiares dependentes dos funcionários públicos, por exemplo. Mais beneficiários de rendimento social de reinserção, whatever. Nós temos aqui uma parte significativa da população a depender diretamente do Orçamento de Estado. Isto levanta questões do ponto de vista da dinâmica política interessantes e de uma importante análise. Mas estava eu a dizer que, cortando impostos, ou se financia com cortes na despesa, aumento dos impostos, ou pôr em causa a consolidação orçamental. Ora, pôr em causa a consolidação orçamental não parece muito inteligente, porque em 2022 cada português pagou de juros 400 e tal euros. Em 2024, apesar da histórica consolidação que nós fizemos, passámos de 136% de dívida sobre o PIB em 2020 para perto dos 100% em 2023 e 2024, apesar desta consolidação orçamental, cada português vai passar dos 400 e tal euros que pagou em 2022 para mais de 700 euros em 2024. Cada português em juros. Porquê? Por causa da subida das taxas de juros, que aumentou o custo da nossa dívida. Ou seja, o governo ou o Estado equilibra as contas, mas o contribuinte paga mais. Paga mais porque as taxas de juros sobem. Okay. Porque uma taxa de juros maior sobre um montante menor, né? Um montante menor paga-se menos juros. Mas depois, e que não é menor, atenção, é menor em porcentagem do PIB. Um montante menor diminui os encargos com as taxas de juros, mas o aumento das taxas de juros também aumenta esses encargos, não é? E neste caso, nesta conta que nós estamos a falar, o peso no PIB nem sequer entra bem para a matemática porque o que estamos a falar de euros, em valores absolutos. E então aí a dívida aumentou e aumentou a taxa de juros. É normal que o impacto de cada português também tenha aumentado. Mas estava eu a dizer, não é inteligente pôr em causa a consolidação orçamental por causa destes efeitos. Temos uma ideia, aquilo que estava previsto no Plano de Estabilidade e Crescimento eram cerca de 38 mil milhões de euros de juros a pagar até 2027. Ora, isso é muito. Eu não sei o que é que são 38 mil milhões. Eu comprei uma casa por 300 mil euros. Eu não faço ideia, estou completamente sensibilizado. São números que saem fora do nosso dia-a-dia. E tu és alguém que lida com 3 mil milhões para a TAP, é muito ou pouco? Epá, eu não sei, eu compro um carro por 30 mil euros ou 25 mil euros. Quer dizer, está fora da percepção das pessoas. Mas se eu vos disser que 38 mil milhões dava para pagar para aí 60 aeroportos de Montijo, ou 4 ou 5 aeroportos de Alcochete, ou dava para pagar metade do orçamento para a saúde até 2027 todos os anos, não é? Quer dizer, começamos a perceber as prioridades e o que é que está aqui em causa, não é? Pronto, por isso meter em causa a consolidação orçamental e as contas certas não me parece também uma via muito inteligente. Isto numa altura em que, felizmente, a estabilidade orçamental já é um bem político. Durante muitos anos não foi. Ouvimos Pedro Nuno Santos a dizer não pagamos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem, mas hoje em dia a estabilidade orçamental e as contas certas já são um bem político, ainda bem que assim o é, por isso também não parece que se passe por aí. Sobre a despesa do Estado, e a despesa do Estado tem dois grandes componentes.
tem o componente das transferências, que são cerca de 40 e tal mil milhões de euros, quase 40% do orçamento, tem a ver com a redistribuição e tem a ver com a despesa corrente do Estado. Não é? Pronto. E, naquilo que diz respeito à parte das transferências, é complicado, porque nós estamos a falar de um país em que, se não fossem as transferências do Estado, em vez de termos uma taxa de 18% de risco de pobreza, tínhamos uma taxa de 42%. O que é que sobra? Sobra a despesa corrente do Estado. E o que é que importa fazer aqui? E por isso é que eu acho que a resposta a isto tem que ser a reforma do Estado. É precisamente tornar o Estado mais eficiente. Ter uma visão um pouco agnóstica relativamente ao funcionamento do Estado, até por necessidade, porque eu acho que nem o próprio Estado sabe muito bem como é que funciona o Estado. Okay? Em termos de processos, em termos de redundâncias. Quer dizer, eu dou um exemplo. Nós temos um sistema de cadastro do território e das propriedades imobiliárias nas finanças, para efeitos tributários, e depois temos outra nas conservatórias, para efeito de gestão de propriedade. Quer dizer, temos técnicos públicos, de função pública, a gerir dois sistemas que podiam perfeitamente estar integrados e consumir metade dos recursos e tornar a vida do contribuinte muito mais fácil, por exemplo. Okay? Eu, por exemplo, estou a fazer uma casa e eu sempre que tenho que alterar alguma coisa nas matrizes, nos artigos, tenho que ir às finanças, depois das finanças tenho que ir à conservatória, depois da conservatória volto para a Câmara. Quer dizer, tudo isto consome tempo a toda a gente. Não é? E tempo é dinheiro. Pronto. Ou seja, há um conjunto de ineficiências no Estado, também haverá um conjunto de deficiências no Estado, algumas bem identificadas, nas áreas da saúde, nas áreas de algumas áreas de professores, etc. Mas é importante fazer este striptease, se me permitir já a palavra, um raio-x profundo ao Estado, para perceber em que medida é que conseguimos aumentar a eficiência do Estado. Vamos lá ver, nós vamos meter 1.000 milhões de euros do PRR, em finanças e modernização administrativa. Qual é o retorno? Este silêncio é a resposta, nós não sabemos qual é o retorno. A última vez, só para te dizer, a última vez que eu tive que ir fazer a renovação do meu cartão de cidadão, a máquina que lia a impressão digital não estava a funcionar convenientemente. E o senhor disse, eu sei que há umas novas. Já me disseram isto há ano e meio, não sabemos onde é que elas estão. João, eu vivi em Estocolmo, okay? E ia mudar-me para os Estados Unidos. E então precisava de renovar o meu passaporte. Eu fui ao consulado português, à embaixada, na Suécia. Fica numa Strädsvägen, na altura, que é a rua mais cara de Estocolmo. Aliás, nós temos raízes nórdicas nesse aspecto, acho que sabes do que é que eu estou a falar. E cheguei lá para renovar o passaporte e aquilo que me disseram foi: pois, nós podemos renovar o passaporte, o problema é que temos a máquina de fazer passaportes avariada, por isso aquilo que lhe podemos dizer é que vá a Portugal renovar o passaporte. Pronto, eu tive que vir a Portugal renovar o passaporte porque a embaixada na Suécia tinha a máquina de fazer passaportes avariada e não havia dinheiro para arranjar. Ou seja, eu não tenho dúvidas que há partes do Estado em que, obviamente, tem poucos recursos, tem menos recursos que aqueles que precisam para desempenhar a sua função de forma digna e correta. Haverão outras em que há imensas redundâncias. Okay? Importa fazer uma análise profunda à máquina do Estado e perceber o que é possível otimizar. Houve 1.000 milhões de euros de investimento em modernização administrativa e finanças. Era importante perceber até que ponto é que a digitalização, a diminuição das burocracias, o fim da redundância dos processos, até que ponto é que tudo isso pode trazer economias de escala e aumentar a qualidade dos serviços públicos usando menos recursos. Até pela minha prática profissional, creio que é possível isso acontecer. Não é? Por isso parece-me que tem que ir um pouco por aqui a resposta à pergunta onde é que vamos buscar espaço orçamental para podermos criar um ambiente económico mais competitivo, mais atraente para quem quer criar valor, para quem quer criar emprego, porque só através da subida na capacidade de criação de valor e tornando a economia e o país mais atraente para quem o quer fazer, é que nós conseguimos sustentar a convergência social, ou seja, aproximar dos níveis de vida dos portugueses com os níveis de vida dos países mais desenvolvidos. Mas isso, como é óbvio, muitas pessoas pensam que se os privados investirem muito em Portugal, a nossa economia melhora. Mas os privados têm que fazer escolhas e essas escolhas passam por a análise, por exemplo, do quadro fiscal, dos benefícios e por outra coisa que nós muitas vezes nos esquecemos aqui, eu queria colocar aqui em cima da mesa, que é a relação de Estado enquanto fornecedor de bens e serviços
e o contribuinte enquanto cliente, por assim dizer. Em qualquer outro sítio, nós temos uma relação que, se as coisas não estiverem bem, meu amigo, nós reclamamos, não pagamos, não sei quê, não sei quantos. Já os impostos são cobrados coercivamente, mas os serviços que o Estado depois presta estão um pouco aquém daquilo que seria... Tem situações surreais, como, por exemplo, o Estado não pagar a horas, mas vai cobrar impostos sobre a receita que as empresas não tiveram porque o Estado não pagou a horas. São coisas escabrosas. Tenho conhecimento de empresas que não recebem há 2 nem 3 anos do Estado, mas têm que pagar os impostos sobre a receita, não é? Só porque faturaram... Sobre os lucros que foram gerados por aquela receita que ainda não existem porque a receita ainda não foi cobrada. O próprio Estado... Pronto. Temos essas situações surreais. Mas não só, por exemplo, abordaste a questão fiscal. E a questão fiscal leva, nomeadamente, por exemplo, taxação sobre empresas, leva a uma dinâmica interessante, que é, eu percebo que para o cidadão comum, que não seja especialista, que não seja economista, ele ouve o discurso da oposição e ouve o discurso do governo e sente-se desmotivado e pensa que é toda a gente doida. Porque a oposição reclama que as taxas de impostos sobre as empresas são muito elevadas. E é verdade, em Portugal, a taxa nominal de IRC máxima são 31,5%, com derramas, com essas coisas todas, não é? Já sem falar sobre contribuições extraordinárias de alguns setores, não é? Como energia e outros. Só estamos a falar de taxa mais abrangente. Por outro lado, o Governo diz, não, isso não é assim, porque a carga fiscal está dentro da média da Europa. Ora, a carga fiscal tem uma definição própria, que é total de receita a dividir pelo total de lucro tributável. Pronto. E aí, de facto, estamos abaixo da média, estamos próximos da média europeia. Mas também, ou seja, o Governo tem razão. Mas a oposição também tem razão a dizer que a taxa nominal é muito elevada. Então, afinal, os impostos são ou não são um problema para o país? E é fácil perceber, se calhar, para mim que sou especialista e sou economista, e não tanto para o público, mas é fácil de explicar porque é que os dois têm razão e isto é um problema. Se a taxa máxima, se nós tivéssemos, imaginemos um sistema fiscal de imposto sobre as empresas em que metíamos uma taxa máxima de 99% sobre as empresas e depois tínhamos uma taxa reduzida sobre cabeleireiros e esteticistas, taxa reduzida de 1%. Que país é que íamos ter? Íamos ter um país em que não há grandes empresas, um país só de cabeleireiros e esteticistas e um país com a mais baixa carga fiscal do mundo. Porque ninguém paga 99%, logo as empresas grandes saem todas e as únicas que ficam são cabeleireiros e esteticistas que pagam 1%. E, no entanto, a lógica é, de facto, o país com a carga fiscal mais baixa do mundo. Okay. Ora, isto é obviamente uma ironia. Mas onde é que a fantasia toca com a realidade? Bem, a fantasia toca com a realidade logo num ponto, que é, será que nós temos poucas empresas pequenas? Temos. Nós temos mais de 40% do emprego em microempresas, okay? Empresas até 10 trabalhadores, sem grande ambição de criação de escala, de crescimento, de virar-se aos mercados internacionais e produzir mais e crescer mais. 40 e tal % do emprego, que gera apenas pouco mais de 20% de valor acrescentado na economia. As grandes empresas absorvem apenas 20 e poucos % do emprego total, mas criam mais de 30% do valor acrescentado. E vocês dizem assim, então, mas isto é normal? Não, não é. Se olharmos para o CDE, nós temos muito menos grandes empresas e muito mais microempresas, em termos de emprego. Okay. É um ponto de contacto com esta fantasia que eu estava a descrever antes. Mas há mais. Portugal é o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. Pequenos negócios, sem grande ambição de escala, que necessariamente também vão pagar poucos impostos. E depois ainda há outra questão, é que esta própria formulação do imposto também é um bocado parva. Vamos lá ver. Nós temos poupança e queremos investir, queremos criar um negócio. E o que é que nós olhamos? Olhamos para as rentabilidades. Como é que se medem as rentabilidades? Em percentagem do capital investido. Quando queremos meter dinheiro num certificado de aforro, pensamos, epá, isto dá 2,5% ao ano. 2,5% é bom ou não? 2,5% por cada 100 euros investido. Depende de quanto é que vais investir. Exatamente. Agora, qual é a questão aqui no IRC? É que se eu fizer um investimento de 100 milhões de euros, para uma rentabilidade de 2,5%, não é? Vou ter 2,5 milhões de lucro. 2,5 milhões de lucro já pagam 31% de IRC. Mas se eu tiver um investimento de 100 mil euros,
2,5% de 100 mil euros, com a mesma rentabilidade, 2,5% de 100 mil euros, já não pagam 31% de IRC, pagam muito menos. Resultado, nós temos um sistema fiscal que incentiva os pequenos investimentos, a pequena escala, a fraca criação de valor e desincentiva a ambição de criar negócios com maior volume, com maior escala, com maior capacidade de criar riqueza, de criar valor, que no fundo é isso que sustenta uma economia mais forte e melhores salários. E com o agravante de que muitas destas grandes empresas que têm um percentual maior de empregabilidade são empresas que apostam muito fortemente nas novas tecnologias e que a tendência a nível global é para empregarem menos pessoas porque conseguem dar resposta sem tanta mão de obra. Nós no Ocidente temos aqui duas tendências, não é? Temos uma tendência que é secular, já vem desde os anos 70, que é da tecnologia substituir trabalho. Automatização, Automação, digitalização. Automóvel, não é? Começa agora a entrar em ocupações com uma maior densidade cognitiva, com maior nível de exigência de conhecimento através, por exemplo, da inteligência artificial. Hoje em dia a inteligência artificial, por exemplo, a detectar padrões patológicos numa radiografia, se calhar já é tão bom ou melhor do que um médico, não é? Ou seja, isto não é um exclusivo. Esta disrupção nos mercados de trabalho não é um exclusivo para as profissões menos qualificadas. Inteligência artificial, machine learning, essas coisas todas. Começa a chegar agora aos trabalhos ao trabalho mais foro. Qualificado. A diferenciação já nem é tanto se é qualificado ou não é qualificado. A diferenciação é se o trabalho é repetitivo ou não é, ou é mais criativo. Realmente, na questão da criatividade, a inteligência artificial aí não consegue ter um impacto tão grande como no trabalho repetitivo, de detecção de padrões, etc. Isto por um lado. Mas, por outro lado, também temos a questão demográfica, em que as pessoas têm cada vez menos filhos, não é? E aquilo que temos visto é que um conjunto dessas duas tendências, aliadas a outras tendências, como a estagnação da produtividade e outras, o que temos visto realmente é mercados de trabalho extraordinariamente fortes, muito resilientes, taxas de desemprego historicamente baixas, não é? Nesse sentido, no curto prazo, médio prazo, talvez não seja um problema. Vamos ver como é que evolui. O que é certo é que Portugal não tem que estar destinado a ser um país pobre, um país em que quem quer crescer tem que emigrar. Portugal pode ser um país melhor. Portugal pode ser... Não há nada, quer dizer, não há aqui nenhum gene da riqueza. Não há nada, é trabalho. Não há nada que nos obrigue a ser um paradigma de um país subdesenvolvido no contexto europeu. Mas isso obriga a uma coisa que me parece que a maioria dos partidos políticos, ou pelo menos aqueles dois do arco da governação, PS e PSD, têm medo como o diabo tem medo da cruz, que são as chamadas reformas estruturais. Porque as reformas estruturais, tanto quanto nós conseguimos entender, algumas delas vão ter que doer. As pessoas vão entender e têm que perceber que numa primeira fase, para podermos eventualmente criar alguma dinâmica positiva, vamos ter que, é o famoso apertar o cinto, que ninguém gosta, mas se calhar seria necessário em algumas áreas. Se calhar sim. Aliás, eu enquanto economista e enquanto cidadão, há algumas coisas que me preocupam nas dinâmicas atuais. Portugal não está isolado, não é uma ilha, não é? E estando no mercado único, há coisas que nos escapam um pouco ao nosso controle. Nós não podemos dar-nos ao luxo de perder toda a competitividade em termos de força de trabalho, perder competitividade em termos de captação de investimento estrangeiro, porque, quer dizer, ficamos mais pobres. Quer dizer, mesmo que politicamente até tenhamos uma orientação para ter um sistema mais assim ou mais assado, o que é certo é que enquanto estivermos na União Europeia, no mercado único, e dependermos desse bloco para crescer e para sermos mais prósperos, nós não temos uma liberdade a 100% para escolher todas as políticas que nós gostaríamos de escolher ou outras. A questão de apertar o cinto preocupa-me uma questão que é: nós precisamos tornar o país mais competitivo, mais atraente para a criação de valor e de riqueza. Quer dizer, isso é insufismável. Okay. Nós não conseguimos convergir socialmente com os níveis de vida dos outros países se não houver uma convergência económica. E para haver essa convergência económica é preciso que quem quer criar valor e quem tem capacidade para criar valor queira estar cá e não imigre, queira estar cá e não muda a sede da empresa para a Holanda. Ponto. Não há outra maneira de dizer isto. Agora,
o grande desafio, e era isto que eu gostava que os portugueses exigissem dos políticos, o grande desafio é como é que nós conseguimos criar esse ambiente económico favorável à criação de riqueza e à prosperidade, sem deixar ninguém para trás. E isso é um desafio, e tem perguntas difíceis. Tem respostas difíceis, peço desculpa. Tem respostas difíceis. Eu penso que uma delas estará necessariamente pela capacidade que nós tivermos de conseguir tornar mais eficiente e menos redundante a posição o funcionamento do Estado, sem que isso ponha em conta a qualidade dos serviços públicos. Okay? Mas reconheço, obviamente, que existe incerteza relativamente à capacidade que nós temos de o fazer e, do ponto de vista quantitativo, em euros, quanto é que isso significa para poder financiar baixas de impostos, que também são parte, mas longe de ser tudo, aquilo que define a capacidade de atração do país para quem quer criar emprego e para quem quer criar riqueza. Não é? Por isso, há um conjunto de medidas, seguramente, que nós podemos tomar que não custam dinheiro. Há outras medidas que podemos tomar que essas sim custam receita ao Estado, mas que provavelmente teremos que as tomar para, de facto, conseguir voltar a crescer e voltar a atrair quem quer criar emprego e riqueza. E são medidas que têm que ser tomadas e são estas medidas estruturais que tu falas. Quer dizer, há aqui coisas que são surreais. Eu dou um exemplo de uma medida estrutural que ajuda ao Estado, que ajuda o país a ser a ter um melhor ambiente económico e que tem um impacto quase nulo no orçamento, que é pagar horas. Porquê é que o Estado não paga horas? A despesa está registada. Porquê é que o Estado não paga horas? Portugal é de longe o país da Europa. Okay? Nós não somos só campeões de futebol da Europa, somos campeões também de atrasos nos pagamentos do Estado e o impacto que isto tem na tesouraria e nas operações das empresas, aumentando o seu custo de capital, aumentando a probabilidade de poderem falir, diminuindo a sua resiliência. Quer dizer, tudo isto é um problema. Isto não custa dinheiro. Tudo bem que num cenário de taxas de juros altas, se o Governo não pagar a horas e o Estado demorar 3 anos a pagar, em Bolsa 4% vezes 3, não é? Os juros. Quer dizer, tudo bem, quer dizer, mas isto não é um Estado bem, não é? Olha, Pedro... E tenho mais, podemos estar aqui o dia todo a falar sim, disso. sim, já me dás mais uma, mas há um viés ideológico forte e que nós conseguimos sentir em determinadas medidas que são tomadas. Uma das grandes questões em Portugal sempre foi a produtividade. O absentismo também é algo que é relativamente comum e, no entanto, uma das medidas que vimos o ano passado ou no ano anterior, creio eu, a ser implementada é a pessoa não se está a sentir bem, ou dói-lhe a cabeça, telefona para o patrão, ou telefona para o médico, ou qualquer coisa que eu não consigo perceber, não é? E tem direito a quantos? 3 dias de baixa. Mais uma vez, sem colocar nenhum ónus em cima da pessoa que realmente possa não estar em condições. Não achas que isto é mais uma alavanca para a diminuição da nossa produtividade? Eu acho que isso é uma situação patológica que mostra a falta de capacidade de resposta da máquina do Estado. Aquilo que deveria ser é que essa situação de baixa pudesse ser comprovada pelo sistema de saúde, não é? Não temos essa capacidade e então assumimos isso, porque é a única alternativa, não é? Por outro lado, também podem ser criados incentivos para que o trabalhador não seja lucrativo para ele entrar numa situação dessas, sem obviamente pôr em causa a sua situação. Mas isto, no fundo, é um paradigma e são exemplos de um conjunto de situações em que o Estado tem respostas deficientes, ineficientes, desde comprar barcos sem motor, a comprar comboios que são certificados para uma velocidade que as linhas não têm. Quer dizer, e agora temos a questão do TGV, vamos lá ver o que é que sai para aí, mas ainda bem que mencionaste isto, porque por falar o Estado em comprar, um dos últimos episódios é recente, é a possibilidade do Estado voltar a nacionalizar o CTT, que por todo o mundo é um setor que está em declínio, por razões óbvias. É por isso que já não há, ou quase já não há, locomotivas a vapor, não é? Embora em Portugal ainda haja algumas. Como é que tu analisas esta situação, por exemplo, de se ventilar a hipótese do Estado poder ir outra vez nacionalizar o... A minha posição relativamente a questões de nacionalização tem a ver com duas questões. Uma, há falhas de mercado ou não?
E há situações extremas, não é? Quer dizer, nós não queremos, por uma questão de eficiência, ou de princípio, ou de organização, ou de estratégia, nós não queremos privatizar o exército, não é? Okay. Não queremos fazer depender da bonomia de terceiros a nossa defesa nacional, por exemplo, não é? Este é um caso clássico de uma situação em que o Estado tem que intervir. Haverão outras. A justiça também parece uma área em que nós não podemos assegurar. Eu até concebo, e em algumas conversas que tive com pessoas, por exemplo, do setor da construção e até com autarcas, até concebo, por exemplo, no setor da habitação, há já a necessidade do Estado também entrar. Houve aqui um grande debate sobre a questão da habitação, sobre porque é que não há habitação para a classe média e média baixa. E eu fiz a pergunta, qual é o preço de construção por metro quadrado? E depois, nós vemos qual é o preço mínimo que se consegue ter por um T1 ou um T2 com 100 metros quadrados. E vemos para que valores é que vai. Depois, quando comparamos com o salário médio português, percebemos que há aqui alguma coisa que não bate bem. Certo. Não bate certo. Não é? O preço da construção vis-à-vis o salário das pessoas. E das duas, uma. Ou há algo que nós podemos alterar na gestão do setor da construção, como, por exemplo, o IVA suportado. Quer dizer, quem constrói tem que pagar 23% de IVA, mas depois, como não cobra IVA na venda, não vai recuperar o IVA. Isso é um custo de 23% sobre o preço da construção. Sendo a primeira habitação e a construção um setor de primeira necessidade para muita gente, como é óbvio, não é? O grosso do mercado são compras para a primeira habitação, não é compras para a segunda nem para a terceira, não é? Parece-me uma situação pouco feliz. Mas ao nós conseguimos alterar, em termos de ambiente económico, as condições do setor para baixar o preço médio da construção, de tal maneira que permita que as pessoas com salário médio em Portugal consigam ter acesso, salário médio e salário baixo, obviamente, mas isso já entra na parte mais do social, mas que para as pessoas que, pelo menos com salário médio e médio baixo, consigam ter em condições normais acesso à construção, ou então, se não conseguimos, se é uma questão de é impossível construir habitação para pessoas que ganham o salário médio que se ganha em Portugal, o que eu não acredito, mas se for o caso, se não for possível alterar o mercado de maneira a tornar atraente a construção de casas para a classe média, então aí sim faz sentido o Estado construir habitação pública e nós, enquanto sociedade, creio que todos concordamos que não é admissível ter pessoas sem teto, contribuímos para que isso aconteça. Mas é esta a justificação que tem que ser feita. Por isso, quando tu me falas do CTT, eu quero que me expliquem que função primordial é essa do CTT que o Estado tem que entrar para assegurar à população. Qual é? Pois, eu também não sei. Bem, maiormente só se for as cartas que o Estado envia, não é? Bom, Pedro, mas olha, ainda bem que falas na habitação e deixa-me lançar aqui um desafio, porque sim, é verdade, se por um lado o Estado pode ser, digamos, alguém que consegue dar resposta a um determinado setor, não achas que pode haver também alguma falta de ambição dos privados ou ainda ninguém olhou e encontrou aqui, de facto, um setor onde pode apostar, ou seja, construir, de facto, para a classe média e média-baixa. E deixa-me lançar-te, de facto, o desafio de olharmos para a Suécia e para a Noruega, onde temos familiares, e entender que nem todas as casas têm as mesmas condições, as casas têm boas condições, de facto, e há para todos os preços. E nem tudo nem tudo é resposta do Estado, apesar de terem Estados considerados Estados sociais. Se quisermos falar de Estocolmo tem um problema de habitação em Estocolmo, não é? Que é muito difícil arranjar casa em Estocolmo, porque há ali controles de rendas. Exatamente. Há ali todo um conjunto. Isso é o normal, como tu já nos explicaste aqui, de qualquer grande capital mundial, não é? Mas o que é certo é que eu, quando aterro em Lisboa, quando venho de avião e aterro na Portela, a paisagem é um bocadinho diferente de Tóquio ou de São Paulo. Eu não vejo arranha-céus a perder de vista e não haver espaço para construir habitação. Agora, eu acho que há aqui dois problemas na parte da habitação. Um tem a ver com os custos de contexto, impostos e custos de contexto. Quer dizer, surreal. Eu posso mais uma vez, eu estou a fazer uma casa no interior e aquilo que eu passo é indescritível. Eu tive, por exemplo, muito rapidamente, se eu consigo contar este exemplo muito rápido. A casa está a ser feita, a dimensão da matriz predial não coincidia com o levantamento topográfico, que são os dois documentos que eu entreguei na Câmara para a autorização de construção. E a Câmara diz, bem, eu não consigo calcular o índice de construção, tens que ir atualizar isto às finanças e à conservatória. Faz sentido que a Câmara faça este cheque. Porquê? Por uma questão técnica. Okay. Se nós cobrirmos todo o terreno
permeabilizarmos com construção todo o terreno, pois vamos ter problemas com as cheias, porque a chuva não é absorvida pelo terreno. Por isso faz sentido haver este cheque. Agora, o que é que a Câmara manda fazer? Primeiro manda-me ir para as finanças. E depois das finanças tem que ir para a Conservatória. E depois da Conservatória tem que voltar à Câmara. Com que documentos? Com os mesmos documentos que a Câmara tinha. Ou seja, a Câmara, com o documento que lá tinha, que era o levantamento topográfico, que é o mesmo documento que as finanças aceita para alterar a matriz, que é o mesmo documento que a Conservatória aceita para alterar a matriz, podia não ter interrompido o processo e não ter parado um processo de 3 ou 4 meses, simplesmente olhando e aceitando como bom o levantamento topográfico. Por exemplo, estamos a falar de um processo de construção que foi atrasado vários meses, porque era preciso passear documentos entre diferentes secções do aparelho público, por exemplo. Ou seja, isto são custos de contexto, isto custa dinheiro. Para quem pede, imagina que nos queremos financiar à banca. A banca não quer saber se o projeto está parado porque a Câmara agora decidiu suspender aquilo 3 meses. Vai-me cobrar os juros sobre o capital que eu precisei para avançar com este empreendimento. E digo-vos, isto foi meses porque foi no interior. Porque se fosse em Lisboa, ou se fosse noutra Câmara mais ocupada, estamos a falar de anos. Isto tudo faz disparar os custos de forma dramática. E depois outra coisa, não é possível, e isto aqui não estou a tomar um juízo de valor sobre se está bem ou se está mal, mas não é possível aumentar sempre o salário mínimo ao ritmo que nós estamos a aumentar e depois, nas obras e na construção, que é um setor que usa predominantemente mão de obra intensiva menos bem remunerada, esperar que os custos também não aumentem. Quer dizer, isto não bate a bota com a perdigota. Por isso é óbvio que há aqui um conjunto de explicações, não é? Que tornam o setor da construção o problema que tem sido. E se na parte do salário mínimo eu percebo que realmente haja aqui uma vontade grande de elevar a condição mínima de vida dos portugueses, e pronto, e que seja uma opção política não ir por aí. Noutras já não percebo. Eu não percebo porque é que isto não pode ser muito mais simplificado em termos de processo. As decisões serem mais rápidas. Não é? Quer dizer, existe uma esquizofrenia de regulamentos, de instituições. O próprio Estado não sabe quantas casas tem. Pois não. Mas quer forçar os outros a arrendá-las. Mas não sabe sequer quantas tem, se estão ocupadas, quantas estão abandonadas. Quer dizer, é urgente a reforma do Estado. É urgente a reforma do Estado. E que não se confunda a reforma do Estado com cortes no Estado. Nós até podemos fazer o striptease ao Estado e o raio-x e chegarmos à conclusão que é preciso mais recursos e não menos. Eu sou agnóstico relativamente a isso. Porque a mim não me interessa ter mais Estado ou menos Estado. A mim interessa uma melhoria da condição de vida dos portugueses e a qualidade dos serviços públicos. Okay? Por isso, é preciso fazer esse raio-x e neste momento esse raio-x não existe. Agora, a minha experiência diz-me, aquilo que eu acho a priori, é que há muita margem para aumentar a eficiência do Estado. E não só a eficiência nas operações do Estado, nos processos entre os diferentes ministérios, na relação do cidadão com o próprio Estado. Quer dizer, mesmo na organização dos recursos do Estado. O Ministério da Marinha tem imobiliário no Restelo, não é? Quer dizer, que se fosse alienado, daria para construir instalações condignas. Quer dizer, eu dou outro exemplo. Eu era miúdo. A minha avó trabalhou durante muitos anos como secretária do Subdiretor-Geral das Alfândegas no Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço. Eu lembro de ser miúdo, ir visitar a minha avó lá e ver a minha avó com uma mantinha, um aquecedor de barras, não é? Em frente à máquina de escrever, na altura não havia computadores. Eu vou lá agora. A única coisa que mudou é que agora, em vez de ser a máquina de escrever, é um portátil. Mas continuamos a ter o aquecedor com as barrinhas, quer dizer, as paredes grossíssimas que o Wi-Fi não passa, cabos no chão a passar por todo lado. Porquê? Porque convençam-me que aqueles edifícios fazem sentido para uma administração pública eficiente, para dar condições aos trabalhadores que lá estão. Quer dizer, peguem naquilo, deem um uso diferente àquilo. A pensão de Lisboa, por exemplo, acho que é um caso de sucesso de exploração comercial daquela zona. Não tem que ser necessariamente só para a hotelaria, pode ser por outras questões. Mas deem pode ser para escritórios? Pode ser escritórios. Exatamente. Escritórios, quer dizer, se dava escritórios para o Estado, então também daria para os privados. Mas podem ser outro tipo de coisas que tirem partido da beleza arquitetónica, da história dos edifícios. Quer dizer, e libertam recursos para construir infraestruturas condignas, com condições, para os trabalhadores e provavelmente até para pagar mais a estes funcionários. Porque ao saírem da Baixa de Lisboa, vejam lá, em termos reais, os custos que eles vão evitar, porque não é fácil chegar à Baixa de Lisboa hoje em dia, em termos de transportes. E por último, a segunda coisa que também me causa espécie na questão da habitação é esta ideia
de que a habitação pode ser pensada sem a parte dos transportes. Quer dizer, o programa Mais Habitação não tem uma palavra sobre transportes. Uma. Mas porquê é que nós estamos a falar de habitação? Porque o direito à habitação está consagrado na Constituição. Ora, se é por causa disso que falamos, convém ler o artigo. Dava jeito. E o que o artigo diz é que cumpre ao Governo desenvolver uma política de transportes que sustente o direito à habitação. E a palavra transportes não aparece uma vez no programa Mais Habitação. Uma. E, no entanto, nós temos um exemplo, que é o desenvolvimento da linha de Sintra, que demonstra claramente que sem uma boa política de transportes tu podes afunilar, claro, de facto, as pessoas e os comboios da linha de Sintra completamente... Quanto tempo nós não perdemos no IC19 ou na A5? Graças a Deus, eu dou aulas na Nova, agora a Nova está em Carcavelos, para mim é uma benção que mora em São Domingos de Rana, mas quer dizer, eu quando tinha aqui para Campo Lide, quer dizer, e depois não é só o tempo médio, são 45, eu demorava 45 minutos e média, a ir em hora de ponta. O problema é a variância, porque se eu tinha que lá estar às 9 da manhã, 1 a 2 vezes por semana, ia demorar 2 horas. O tempo médio é 45 minutos, mas há sempre um dia ou outro que há um acidente, são 2 horas. E eu tinha que lá estar às 9 da manhã por causa de um júri, por causa de uma aula, tinha que sair de casa antes das 7. Tinha lá um sofazinho no meu escritório, onde dormia, uma horita até à aula. E tu achas que esta é uma das grandes pechas dos governos em Portugal? É a incapacidade de pensar o país perfeitamente interligado? Eu acho que existe... Vamos lá ver, o ciclo político condiciona naturalmente o país a políticas de mais médio prazo, curto prazo, não é? O próprio ciclo de notícias e os mídias também condicionam a isso. Quanto tempo é que nós perdemos a ouvir falar do secretário do Galamba que queria roubar um portátil e quanto tempo é que nós andámos a discutir na televisão opções estratégicas para o país em termos de reformas estruturais? Basta ir por aí. Nesse sentido, obviamente que, sim, acho que nós metemos muito menos peso. Aliás, basta ver aqui uma coisa, quer dizer, nós entregamos a António Costa e Silva a elaboração do maior plano económico, em termos de fluxo financeiro, para o país, desde o ouro do Brasil, em termos de fluxos financeiros. Desde o ouro do Brasil. Que não vinhamos fluxos desta ordem de magnitude, em termos de um plano económico para o país. Entregámos um plano económico a um engenheiro de Minas, ignorando toda a academia, que durante anos, e não estou a falar de mim, estou a falar de Fernando Alexandre, estou a falar do João Sergeira, estou a falar do Miguel Portela, estou a falar da Ana Balcão Reis, estou a falar de tantos outros académicos que dedicaram uma vida inteira ao diagnóstico dos problemas estruturais do país e que foram olimpicamente ignorados pelo Governo na elaboração do maior plano económico que existiu. Quer dizer, eu percebo que para muita gente a economia portuguesa seja um buraco, mas terem dado isto a um engenheiro de Minas, acho que foi levar a metáfora longe demais. Quer dizer, acho que António Costa, o Primeiro-Ministro, um dia no aeroporto comprou um livro, do António Costa e Silva, gostou do livro, e pronto, e toma lá para gerir 30 mil milhões de euros de um PRR. Quer dizer, acho que isto não é sério e a falta de indignação, do poder... da população, dos mídias, com isto, diz muito das expectativas que nós temos. Para terminar, um exemplo. Tivemos a questão do IVA zero. Eu estava em direto num canal, na SIC, quando a ministra Mariana Vieira da Silva disse em direto que por causa do IVA zero, que baixou os preços de alguns alimentos 6%, por causa do IVA zero, os preços tinham baixado 9,5%. Ou seja, o Estado baixou o IVA 6 pontos percentuais. Mas depois... o resto dos operadores económicos pensa assim, vocês baixam 6, a gente baixa mais 3. Para ser desmentida 3 meses depois pelo boletim do Banco de Portugal, a dizer que baixaram só 3 pontos percentuais. É estilo, e fechamos o programa, é estilo as promessas que estão a ser feitas agora relativamente à fiscalidade que tu mencionaste logo no início do programa. Vais baixar o IRC não sei quantos, então eu vou baixar ainda mais. Pedro Brinco, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique lá no sininho para receber as notificações e reveja então essas conversas. Partilhe também com quem conhece ou com quem você acha que haverá de gostar de ouvir aquilo que nós abordamos aqui. Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Amanhã vamos estar de volta para mais um programa e com mais um convidado. Boa noite, muito obrigado.